Bom dia a todos e a todas. Agradeço, em nome da CPRM, o convite e quero cumprimentar o senador Waldir Raupp, o senador Luiz Henrique, os demais companheiros da mesa, os colegas da área, colegas da CPRM e do Ministério de Minas e Energia. A nossa apresentação, por favor. O projeto de avaliação do potencial de terras raras do Brasil, ele está inserido dentro do empreendimento minerais estratégicos. Próximo, por favor. A gente vai seguir essa apresentação, onde tem uma introdução, o potencial brasileiro, programa de pesquisa que a CPRM faz e algumas considerações. Próximo, por favor. A CPRM já fez programa, já desenvolveu projetos de pesquisa. Só passar aqui, tá? Por favor. Nessa década de 80 e 90, onde os mais importantes é o projeto Seis Lagos no Amazonas, área do repartimento e Costa Marques, lá em Rondônia. Atualmente, dentro da nossa carteira, a gente está dando atenção ao projeto Seis Lagos, onde está sendo reavaliado todo o projeto, e a área do repartimento. No repartimento, a gente não está avaliando o projeto em si, a gente está expandindo a área de atuação desse projeto. Além disso, está se aproveitando essas áreas conhecidas do portfólio do Serviço Geológico, são áreas da União, para fazer estudos orientativos para que sejam aplicadas em outras áreas do país. Próximo, por favor. Opa. Essa é o nosso guia de prospecção, que são os minerais mais importantes. A bacinasita, a monazita, bastante comum nos nossos concentrados minerais pesados, a xenotimba, bem comum nos nossos complexos carbonatíticos, loparita, argilas. Essa seria o nosso, vamos dizer assim, o nosso interesse maior seria encontrar depósitos nesse tipo de aqui, porque esses tipos de depósitos são os que a gente poderia dizer que são os menos agressivos ao meio ambiente, e na uraninita. Esse é o potencial do mundo. A gente vê que o Brasil está muito bem posicionado dentro do contexto mundial. Esse aqui seria o depósito que mais a gente poderia ter interesse, e acho que a gente tem, aqui em Goiás, existe um prospecto em execução. Acredito que a gente vai chegar num grande depósito dessa natureza, não é da iniciativa privada, mas isso é uma notícia muito boa que a gente ainda não tem, vamos dizer assim, de forma oficial, mas seria uma coisa muito importante para o país que realmente viesse a viabilizar esse depósito. Sim. O potencial brasileiro, como a gente vê aí, o Brasil, além de ter áreas sedimentares com grande potencial, todo mundo sabe que na década de 30, 40, muitos depósitos do litoral foram prospectados e extraídos, mas no país inteiro a gente tem as áreas dos complexos carbonatíticos, principalmente aqui que a gente chama Alto do Paranaíba, na região de Minas Gerais e Goiás, e as áreas da União, que seria Seis Lagos, repartimento, Pitinga, que é estanho também tem, a gente tem terras raras nessa área. As pesquisas do Serviço Geológico nos últimos anos, ele está atrelado a esse programa que foi definido no Plano de Mineração Brasil 2030, o grupo de trabalho interministerial formado pelo MME e o MNCT, onde eles classificaram os minerais estratégicos como sendo aqueles minerais de grande dependência. Eu posso citar aqui o fosfato e potássio, seria um exemplo muito bom. Os minerais que são abundantes, mas que são importantes para a balança comercial, que a gente pode dizer ferro, por exemplo, a gente tem demais ferro, a gente tem demais nióbio. E são importantes, sim, são estratégicos. E aqueles que a gente considera como portadores de futuro. A gente está falando aqui de terras raras, mas a gente tem outros minerais que são, por exemplo, o paládio, a gente tem o lítio, a gente tem as terras raras, a gente tem grafita, é importante dentro da indústria, o titânio é muito importante dentro desse contexto de futuro, o berílio é muito importante. Então, a gente tem uma matriz estratégica importante
importante aí, que ainda não entrou, vamos dizer, na bola da vez, mas que breve vocês vão ver falar muito deles. Desse grupo de trabalho, sobrou o quião da CPRM, que é estudar o que a gente tem em subsolo, ou seja, levantar, mostrar, fazer uma radiografia do solo brasileiro, e isso a gente começou a fazer em 2010. Eu diria que em 2010 a gente deu ênfase a esse projeto, mas isso já vinha sendo feito anteriormente. Esse mapa, vamos dizer assim, essas áreas que vocês estão vendo circular são as áreas de relevante interesse mineral para o país, e são as áreas onde o Serviço Geológico vai dar maior atenção. As áreas onde você não está circulado são áreas de interesse com menos conhecimento. Depende de logística mais bem, de logística muito mais bem montada. Tem que se ter um maior envolvimento dos órgãos de governo, tipo FUNAI, tipo IBAMA, tipo até o Ministério do Exército ou das Forças Armadas. Baseado nessa área, a gente fez o programa de minerais estratégicos que, para os próximos, pelo menos próximos 5 anos, a gente pretende cobrir esse grid mais achurado aqui. Isso é o Brasil dividido em quadrículas, 1 para 100 mil, onde essas áreas mais escuras aqui equivalem a essas áreas de relevante interesse. As áreas onde está em azul já foram áreas feitas em 2011 e 2012, ou seja, já temos aerolevantamentos, exploração geoquímica e mapeamento geológico em escala adequada. As áreas em vermelho, e aqui a gente vê que quase todos os estados da federação estão contemplados, a programação para 2013 e 2014, a programação que está envolvido mapeamento geológico, exploração mineral e levantamentos aerogeofísicos. Esse projeto, o projeto de eu vou falar minerais estratégicos, é um projeto do Departamento de Recursos Minerais, que só entrou, de fato, a CPRM passou a ter um programa de recursos minerais a partir de 2011, quando a gente tem um orçamento próprio, que se criou o empreendimento Minerais Estratégicos, e dentro do empreendimento está as ações, os projetos, as áreas. E como veio aqui, a gente tem o lítio, províncias minerais do Brasil. Esse projeto é muito importante porque ele cobre o país inteiro, ele se encaixa muito bem dentro de uma matriz estratégica, ou seja, o Serviço Geológico trabalha não focado num tipo de mineral, ele trabalha com toda a matriz energética brasileira dentro dos bens minerais. Os projetos de pesquisas da CPRM, a gente trabalha em escala 1 para 100 mil nas áreas mais conhecidas, e a gente, na região amazônica, geralmente trabalha na escala 1 para 250 mil. Essa é o que a gente tem no GeoBank. O GeoBank é o banco de dados da CPRM, são áreas de ocorrências, além dos depósitos da CPRM. Está aqui o depósito de Seis Lagos, o depósito de repartimento e Pitinga. Todas essas áreas aqui são áreas que, quando a gente vai no banco de dados da CPRM, estão lá, que tem áreas com indicativos que existem terras raras. Detalhamento de áreas, a gente está... Os dados já existentes, no caso dos Seis Lagos, a gente está trabalhando. O Seis Lagos é um depósito que tem em torno de 3 bilhões de... Isso é uma avaliação preliminar, 3 bilhões de toneladas de minério de nióbio, a esse teor aí. Além disso, a gente tem fósforo, que nós somos dependentes, temos terras raras e temos manganês. Um zoom na área. Essa área a gente tem um problema, que depois que a gente fez pesquisa, se transformou numa reserva biológica e reserva indígena. E hoje a gente não tem acesso a essa área, e todos os trabalhos estão sendo feitos com aquele acervo que a gente tem guardado. Só para vocês verem, esse é o Morro dos Seis Lagos. A geofísica feita na área comprova que é uma intrusão de tamanho, de porte muito grande e profunda. Mapeamento geológico já feito na área.
E aí está os teores de sério, esse é o que nos interessa aqui, são teores até de 15 mil ppm, que são teores muito altos. Para o repartimento também, o repartimento é uma área, essa aí é uma área que eu acho que essa tem muito potencial. A gente não está trabalhando na área do projeto de repartimento, que tem as reservas, vamos dizer assim, inferidas. A gente está trabalhando em torno e o potencial cada vez se mostra muito interessante no entorno, ou seja, na área que não é reserva. Tomara que não passe a ser reserva, porque a gente está falando que a área tem potencial. O estudo é feito no Brasil inteiro de forma sistemática, só para você ter uma ideia, uma folha 1 para 100 mil. O que você não vê ali, que não tem amostragem, é porque a gente não pode entrar, que é reserva indígena ou reserva biológica. O Serviço Geológico do Brasil só entra em áreas que estejam livres. E isso equivale a uma densidade de uma amostra a cada 15 km², região amazônica. Uma ferramenta muito importante para isso são os estudos feitos com os levantamentos aerogeofísicos, porque, de forma indireta, eles nos dão indício se existe esse tipo de mineral naquela área, que é porque eles têm respostas radioativas, então a gente vai buscar áreas com essas impressões radioativas. Projetos sistemáticos. Esse aí, a gente pega a base, a rede de drenagem. A cartografia geológica que o Ministério do Exército está fazendo na Amazônia é extremamente importante para o país. Nessa área do repartimento de Roraima, a gente coletou em 2012 quase 3.300 amostras. Cada ponto desse tem um concentrado de bateria de minerais pesados e sedimento de corrente para análise química. A gente está cobrindo todo em volta da área da reserva. Essa é a metodologia de coleta, condições de buscar material para ser coletado, as condições que a gente enfrenta, sempre procurando ambientes de altíssima concentração desses elementos. Muitas vezes não é muito fácil, quando a pessoa tem que ir no campo, tem que ir para trazer a amostra, ele tem que mergulhar mesmo, ele vai com uma missão. Como é feito a coleta da amostra, separação do material para chegar a um produto desse tipo aí, que é o que nos interessa, são esses minerais pesados, de fração que a gente possa levar para os laboratórios para ser estudado, e frações muito finas, aonde a gente possa ter toda a matriz com densidade maior de que 2,7 a gente recupera. Ou seja, tudo que for acima do peso do quartzo a gente recupera. Novamente, vocês veem aí. Os cuidados que a gente deve ter com esse material, um cuidado... a gente só pode ter bons resultados se tiver cuidado lá na base. É extremamente importante treinar suas equipes para que eles estejam conscientes do que eles estão fazendo, que ele só vai naquela área uma vez, e se ele voltar lá é porque tem alguma coisa. Os estudos orientativos, a gente tem pegado exemplos, esse aqui eu poderia dizer que é esse exemplo, que possivelmente é o depósito em argila, que a gente quer, que tem baixíssimo teor de urânio nele, e seria um modelo, pelo que eu sei, esse depósito já está em 1 milhão de toneladas de terras raras, e possivelmente deve entrar em lavra nos próximos anos. Ele terminou a área o período de exploração, está na parte de processamento, recuperação de informações. Essa é a informação que foi nos passada de forma privilegiada. Áreas a serem pesquisadas. A gente deve retornar a Rondônia em 2 áreas. A área de Costa Marques, senador, e a área do estanho, porque todas as áreas de estanho se diz que tem terras raras. Essa aqui também é uma área muito importante. Veja os teores dessa área. Essa aqui é Maicuru, lá no Pará. Eu acredito que essa área foi pesquisada pela Docigel, acredito que seja da Vale. Ninguém fala. Isso é um complexo carbonatítico. A área é uma área de extremo potencial para isso. Quer dizer, nós temos 15% em torno de P2O5, 20% de titânio, e temos até mais do que 20% de terras raras. Isso é um dos alvos que a gente deve pesquisar para os próximos anos. Muito parecido, inclusive, com 6 lagos. Viu os laguinhos lá, né?
As considerações finais que a gente tem, para finalizar, é que o projeto está nessa fase de processamento de dados desses 2 alvos para finalizar em 2014, mas esse modelo de trabalho, de levantar novas áreas, de adquirir dados e produzir a informação desses alvos, deve continuar. Acredito que o governo queira continuar para os próximos anos. Esse foi o que o projeto Terras Raras no Brasil já fez em 2012, principalmente. E o que a gente tem para fazer no futuro? Dar continuidade a esse projeto que a gente tem trabalhando, atacar essas áreas. Eu acrescentaria ali o Pará, essa área de Maicuru. Era isso que eu tinha que apresentar para os senhores, e eu lhe digo que a gente não tem, o Brasil não tem problema de matéria-prima de terras raras. Nós temos problema de indústria. E se hoje todos os depósitos que já são conhecidos, tipo dos complexos carbonatito, Araxá e outros mais dos litorâneos, nós teríamos já uma matriz, já teria o suficiente de matéria-prima para suprir o Brasil, e eu acho até, inclusive, o mundo. Eu acho que a gente, sim, dentro desse contexto, nós estamos muito bem na fita, assim, poderia dizer. Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Valdir. Eu vou ter que fazer uma pergunta aqui, que eu não estou conseguindo me conter. O governo gasta milhões e milhões com aviões e equipamentos e pessoal da CPRM para fazer essas pesquisas. Depois que torna ela pública, como nesse caso aqui, o governo não requereu essas áreas. As grandes empresas vão lá e requerem. Tem alguma proteção para isso? O governo pode requerer, a CPRM pode requerer essas áreas? Essa é a pergunta. A partir da Constituição, da promulgação da última Constituição, a CPRM assumiu o papel do Serviço Geológico do Brasil, e dentro desse novo quadro, ela é proibida, por lei, de requerer áreas. Nem mesmo os minérios estratégicos? Fosfato? De jeito nenhum. A única coisa que tem dentro do patrimônio da CPRM, porque ela vinha com um patrimônio, que ela investiu em pesquisa, ela tem os alvarás, continua com os alvarás, que fica no Ministério de Minas e Energia, e é quem decide. Que são os prospectos que, a exemplo de, poderia dizer, níquel, aqui de Goiás, repartimento é um desses prospectos, Seis Lagos é um desses prospectos, que poderiam, sim, ser... eles estão protegidos, estes, mas tem vários outros, já aconteceu isso. Agora, no Rio Grande do Sul, tem áreas que a gente descobriu carbonatitos e a informação ela saiu, foi em relatório publicado, e a empresa foi lá e requereu e está desenvolvendo trabalho de pesquisa. Tá? Então, não existe a gente não tem o poder, não pode. A gente não tem competição com a iniciativa privada. Obrigado, doutor Valdir.